Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano, na série de vídeos Evangelho Fora da Caixa. Neste vídeo, e esse sétimo vídeo, eu quero falar sobre o reino de Deus que deve vir até as nossas vidas. No vídeo anterior, nós falamos sobre o reino de Deus, sobre a nova aliança que erradamente, de forma equivocada, é ensinado que a nova aliança teria sido com a igreja cristã, com a igreja criada em Atos 2. Não houve nenhuma igreja criada em Atos 2. Houve uma igreja criada na saída do Êxodo, na saída do povo de Deus do Egito, dos filhos de Abraão. É importante, se você tiver interesse pelo assunto, assistir os demais vídeos, os anteriores, para que você possa entender. Povo de Deus, muitas das vezes na Bíblia, é aquele que é descendência de Abraão, seja na carne ou seja pela obediência aos mandamentos de Deus. Não pela crença, pela fé simplesmente de crer. Nossa, a palavra fé é muito mal interpretada. Abraão não tinha uma fé. Ele tinha fé sim, mas a fé dele ela está num contexto maior. A Bíblia diz que Abraão tinha emuná. Emuná é você crer que Deus existe e você fazer o que Deus manda. A fé muitas das vezes faz com que a pessoa creia que Deus existe, mas faça como o pastor, o padre, o rabino, ou como as pessoas dizem. Deus diz que um dia é santo, elas dizem que outro dia é santo. Deus instituiu umas festas, as festas deles, a igreja celebra outras festas e dizem que ama a Deus. E aí tem também a palavra de Yeshua que diz: esse povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Porque ensinam doutrinas de homens, ok? Então nós temos que entender esse contexto. E hoje eu quero falar sobre esse povo de Deus. O que é o povo de Deus? A aliança foi feita para a casa de Israel e para a casa de Judá. Então, quando nós lembramos que descendência de Israel, esse Israel era Jacó, que é uma comunidade de Israel, que é uma comunidade dos filhos de Deus obedientes. Tinha judeu obediente, tinha judeu não obediente, como tem judeu hoje obediente e tem um judeu que não obedece. Quem é filho de Abraão? Quem é filho de Israel, que é neto de Abraão? O obediência, o que vive pela imuná, ok? E hoje eu quero então falar brevemente sobre a questão do reino de Deus. Tem uma oração que nós conhecemos por oração do Pai Nosso. Em algumas Bíblias, eu acho indecente, eu acho uma manipulação muito tosca. Não sei se foi feito intencional. Na antiguidade eu creio que houve sim muita má intenção. Agora tem muita gente que é desatento, né? Tem muitas pessoas muito espertas para ganhar dinheiro e encontrar oportunidades, né? Muitas pessoas com habilidades de um advogado bom para encontrar uma brecha, para encontrar uma solução, para encontrar um outro caminho. Mas quando muitas dessas pessoas, tão cheias de sabedoria humana, quando elas vão ler a Bíblia, elas são inocentes, feitos um cordeirinho, e não entendem a simplicidade que está lá e acabam sendo aprisionadas por aqueles que se dizem doutores da Bíblia, né? Sejam doutores da lei, sejam doutores da Bíblia, sejam sacerdotes, padres, bispos ou rabinos. Não importa. A religião ela é uma ferramenta que afasta o homem da verdadeira comunhão com Deus. E aí, é por isso que eu estou dizendo para você. Veja o que diz aqui, na conhecida oração do Pai Nosso, que nessa Bíblia aqui, eu diria que indecentemente, foi colocada como, veja só, a epígrafe aqui, né? O título que deram. Isso aqui não está nas Escrituras Sagradas. Por isso que o canal chama Tirando os Óculos Romano. Porque lá atrás, Roma quis tirar todo Israel do contexto e quis criar uma nova igreja, uma nova religião, sem leis, sem precisar conhecer os mandamentos de Deus e sem cumprir, principalmente, né? Imagina Roma não matar, né? Eles que mataram tantos judeus
e fiéis a Cristo em fogueira, que queimados vivos e fizeram tantas barbaridades, imagina eles dizerem, olha, não matarás. Como que eles vão, se eles estão fazendo isso? Então vamos tirar a lei, ó, a lei é passada, agora eu posso torturar e matar. Teoricamente é mais ou menos isso que se vivia, né? Em nome da fé, matavam muitas pessoas e mataram muitos inocentes. Então, no começo eu creio que havia sim essa manipulação bem propositada mesmo. A intenção é treinar sua mente. Antes de você começar a ler, você vai ter um conceito. Então veja o que diz aqui, ó, a oração dominical. O que, que você entende? O que, que um leigo, quando pega uma Bíblia e ele vai ler essa oração, o que, que ele entende? Ó, essa aqui é a oração do domingo. Não existe. O dia santo na Bíblia é o sábado, é o Shabat. É o motivo, praticamente é o motivo pelo qual mataram Jesus. Porque Jesus curava no sábado. Jesus, ele veio aplainar. O que é aplainar? Aplainar é tornar aquilo que não está sendo entendido, aquilo que está difícil de se entender, fácil de tornar de fácil entendimento. Então o que acontece? Jesus ele veio ensinar. Os judeus, se você ler o livro apócrifo de Nicodemos, que está aqui, eu vou deixar a descrição, tá na descrição aqui, você pode ouvir, que eu peguei lá e coloquei no programa e transformei em áudio, ele conta a história. Eu não estou dizendo para você que é verdade ou não, é um livro apócrifo, mas como história é interessante de se entender. A oportunidade de você ver provavelmente quem escreveu sobre a condenação de Jesus, o de Yeshua, estava do lado de fora. Então, pegou os relatos e foi descrevendo. Mas Nicodemos, muito provavelmente, e eu acredito nisso, estava lá dentro, no meio. Estava lá, até defendendo Yeshua. E ali, ele viu, nesse evangelho cita coisas muito interessantes que teriam ocorrido. Se é fato ou não, eu não sei, mas eu achei muito interessante. E não tem nada contra a Bíblia, nada que fira a Bíblia lá, porque lá está dizendo o quê? Lá fica muito revelado que eles falavam que Jesus quebrava o sábado. Por que Jesus quebrava o sábado? Jesus trabalhava no sábado? Não. Jesus curava. Então eles dizem, existe uma lei que é proibido curar no sábado. Olha, que lei é essa? Essa lei não está na Bíblia, não está na Torá. Não, mas a lei era dos homens. A mesma lei que os homens nas igrejas muitas das vezes seguem hoje. Por que, que hoje a maioria dos cultos são no domingo e não no sábado, o principal culto? Porque o homem disse, o homem optou lá atrás por acreditar naquilo que Roma fez e ele se mantém fiel a essa ideologia de Roma até hoje. Então ele pode dizer que ele ama Deus, ele pode dizer que Deus é maravilhoso, uma série de coisas. Ok, mas ele está obedecendo ao homem e não a Deus, nesse quesito de cultuar o Senhor no domingo e não no sábado. E aqui é isso que está acontecendo. Tá aqui, ó. Já começa aqui para manipular a pessoa quando ela for ler a Bíblia, a oração dominical. E às vezes a pessoa, na simplicidade dela, acredita, olha, realmente foi. Isso aqui não é. Isso aqui é do homem, depois do filho do filho do filho do filho do filho daqueles que rasgaram a Torá, que mal interpretaram a Torá. Então isso aqui já é uma manipulação. Isso não está nos originais, ok? Então vamos ler aqui. O que eu tenho para falar hoje bem, né, bem compacto, tá? Mais é o comentário do que o estudo aqui. Então vamos lá. Então aqui está dizendo o seguinte: Yeshua ensinando a fazer a oração. Então ele fala assim: olha, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entre aspas aqui, quer dizer que não está no original, mas sem problema. Agora veja só o que eu quero dizer para você aqui hoje. Se eu não me engano, eu coloquei, postei uma breve explicação da minha visão da oração do Pai Nosso no canal, eu acredito que tem aí.
Mas agora eu só quero ficar focar na questão do reino. Veja só o que está dizendo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Consequentemente, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que isso quer dizer, venha o teu reino? É isso que os judeus, quando tiveram a oportunidade de vivenciar, de conviver com Yeshua pessoalmente, muitos deles, não todos, muitos deles, talvez a maioria, não sei, mas havia um grande número de pessoas que creram em Yeshua. E havia um grande número de pessoas que acreditavam nos profetas. Você já ouviu alguém fazer alguma coisa contra a Bíblia porque o pastor, ou o padre, ou o rabino manda fazer? Eu vivi isso durante anos. E não era diferente naquele tempo, o ser humano continua o mesmo. Agora veja só, quando Yeshua veio, ele veio trazer o reino de Deus. Mas não, eles estavam acostumados com Gideão, acho que já falamos sobre isso também, sobre Gideão, Sansão, grandes homens que Deus levantou para libertar o povo da escravidão, várias vezes. Mas agora Jesus veio para libertar o povo deles mesmos, do pecado. Do pecado que está onde? Dentro do homem. Então Jesus veio ensinar um outro. Por isso que quando Jesus vem, Roma está dominando os judeus. Jesus foi crucificado e Roma continuou dominando os judeus. Ele libertou o homem do pecado, mas nem todos quiseram ser libertos. Então, quando Yeshua está nos ensinando aqui, eu entendo que quando nós oramos e pedimos a Deus que venha o reino dele, nós estamos pedindo que ele venha reinar, que ele venha ser o nosso rei. Se eu quero que ele seja o meu rei, obviamente, existe um contraponto, não é? Quando você faz um contrato, tem o contratante e o contratado. São duas pessoas, né? Ou um contrato bilateral. Então, o que acontece? Quando você fala para Deus, venha o teu reino, você está pedindo, Senhor, venha reinar na minha vida. Agora, como que Deus pode reinar na minha vida? Olha, se ele vai ser o meu rei, eu vou ser cidadão do reino. Eu estou no Brasil, existe uma Constituição. Então, existem leis aqui no Brasil que eu devo observá-las. A lei dos Estados Unidos eu não conheço. Deve ter algumas semelhantes? Acredito que sim. Mas deve ter leis lá que aqui não é lei, ou leis aqui que lá não é lei. E aí como que funciona? O que manda? Quando eu estou no Brasil, eu tenho que seguir essas regras. Se eu for para os Estados Unidos, se eu for para Israel, por exemplo, eu tenho que seguir a lei daquele país. Então, se eu quero que Deus seja o meu rei, eu devo seguir a Constituição dele. E qual é a Constituição dele? É a Torá. Então, quando nós pedimos a Deus que ele venha reinar, nós devemos você quer passar numa prova para o Detran, para dirigir, você que não dirige ainda. Então, você vai ter que aprender as regras de quê? Você pode ser um excelente médico. Eu vou estudar bastante medicina, vou ser o melhor médico e vou lá no Detran, eles vão me dar uma carta de motorista porque eu sou médico. É assim que funciona? Não. Você vai, apesar de você ser médico, ser advogado, ser engenheiro, ser arqueólogo, seja o que você for, quando você for tirar uma carta de habilitação, uma habilitação para dirigir um automóvel, você vai ter que se enquadrar dentro das leis de trânsito. Você vai ter que se submeter àquelas regras. Então, se você quer que Deus venha reinar, você deve se submeter às regras do reino de Deus, que nada mais é do que a Torá. Siga a Torá, que venha o teu reino. Ou seja, me ensina a te obedecer. E uma coisa interessante para a gente fechar esse assunto, a gente acha lá no livro de Juízes. No livro de Juízes é um livro incrível. Você vê várias vezes as pessoas pecando porque foram pecadas, foram escravizadas, porque estavam escravizadas, clamaram a Deus, porque Deus é bom, misericordioso, mandou um libertador, o libertador tira elas do pecado, tira elas da escravidão. Tira da escravidão, aí as pessoas servem a Deus fielmente até aquele libertador morrer. Quando o libertador morre, eles pecam de novo e assim vai acontecendo sucessivamente.
Até que Jesus vem e não tira Roma. Como eu já disse anteriormente, ele vem e ele tira o pecado de dentro do homem. Mas o que me chamou muita atenção para estar falando sobre esse assunto é uma passagem que está aqui no finalzinho do livro do Reis, mas tem outras, tem várias outras vezes que cita, mas eu peguei essa última aqui, que eu quero compartilhar com você. Veja o que diz aqui, olha. Então, os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Ok, estava terminando aqui as divisões da terra. E aí diz assim no versículo 25, de Juízes 21, 25, olha. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, naqueles dias ali dos reis, não havia, Saul não tinha sido eleito rei, o povo ainda não tinha pedido, um rei para eles. Eles estavam aprendendo a Torá e deveriam seguir a Torá. E assim Deus estaria sendo estabelecido como o rei deles. Deus foi o rei deles e eles rejeitaram, eles quiseram um rei posteriormente. Mas aqui o que me chamou a atenção é que eu lembrei até mesmo de mim quando pregava. Por quê? Eu aprendi o evangelho sem lei. Eu não sabia que não existia evangelho sem lei. Eu achava que existia. Né? O evangelho sem lei é a Bíblia na mão de uma pessoa que não tem discernimento. Um evangelho sem lei, não existe evangelho sem lei. O evangelho faz parte da lei. E, e aí eu lembrei muito, sabe por quê? Porque a gente aprende, e eu aprendi dessa forma, e eu sei que a maioria das pessoas aprende dessa forma porque eu vejo barbaridades acontecendo por aí, e abre a Bíblia, não conhece as leis, não conhece os mandamentos, está lendo uma passagem que Jesus está fazendo referência a Moisés, por exemplo, a lei, mas a pessoa ela banaliza tudo aquilo e ela inventa uma coisa qualquer, ela pega qualquer coisa, ela usa aquilo e ela pega uma passagem como se a Bíblia fosse a história do Guinho, Zazinho, Luizinho, sabe? E ela enfeita, faz uns floreios, né, sei lá, inventa, faz lá um arranjo e fala palavras bonitas que enche a pessoa de esperança, fala o que as pessoas querem ouvir e prega um evangelho torto, sem lei, sem mandamento, sem sábados santos, sem festas bíblicas verdadeiras. Por que as pessoas fazem isso? Por que eu fazia isso? Porque eu aprendi um evangelho sem lei. Sabe por quê? Porque ainda eu de coração não falava, Senhor, venha reinar sobre mim, que venha o teu reino. É exatamente por isso, porque não havia um rei, eu estou falando do meu testemunho agora, não havia verdadeiramente um rei sobre a minha vida. Então eu fazia o que eu achava mais reto. E é o que muitas líderes religiosos fazem. Fazem exatamente o quê? Como não há rei? Como que não há rei? Porque, ora, Deus, ele diz claramente, a nova aliança é a lei de Deus. Você pode ver Jeremias 31 a 33. A lei de Deus, a nova aliança é a lei de Deus gravada no coração, na mente e no coração, escrita pelo dedo de Deus. Deus escreve as leis dele no coração e na mente do homem. Aí sim você tem um rei. Você tem a Torá de Deus na sua mente e no seu coração. Aí você é regido por ele. Agora, enquanto isso não acontecer, você não tem um rei. Você pode ter uma Bíblia na mão, mas ela não quer dizer nada para você, porque a Bíblia, ela contém o assunto que é. Qual que é o assunto? É a Torá. Paulo nunca fugiu da Torá, Pedro, João, Tiago, ninguém. Jesus, ele disse que não ia anular a Torá. Então, naqueles dias não havia rei e cada um fazia o que queria. E hoje também é assim. Enquanto o reino de Deus não entrar no teu coração, no meu coração, no nosso coração, nós não temos um rei. Como disse Jesus, esse povo honra-me com os lá. Em vão me adoram. Ah, eu amo, adoro Jesus, Jesus é rei. Em vão me adoram. Por quê? Porque eles pregam, ensinam dogmas, mandamentos de homens.
em vão me adoram. Então, ore e peça para que Jesus venha reinar. Ele venha ser o seu rei e você venha ser o seu súdito. E como súdito, cumpra e ande nos mandamentos do Senhor. Até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.